Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Unidade Curricular Comum Projetos Integradores. Eu sou a professora Adriana Cabral e irei conduzir esta aula. Por isso eu te convido, acompanhe comigo então o objeto e o detalhamento da nossa aula. Olha só, aula de número 16, objeto de conhecimento, cultura de paz, detalhamento, pesquisando os dados estatísticos sobre os diversos tipos de violência, consequências quanto ao aspecto corporal e mental resultantes das diversas formas de violência. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo a nossa aula. Meus queridos, convido vocês então, a refletirem sobre os tipos de violência, já que nesta nossa unidade 4, nós estamos então aí falando, não é mesmo, sobre a cultura de paz. E já disse para vocês que para a gente falar então sobre cultura de paz, a gente precisa então falar, não é mesmo, sobre alguns assuntos que às vezes fazem inclusive oposição a essa cultura de paz, como conflitos, como certas formas de violência, em alguns momentos até mesmo guerras. Por quê? Para a gente poder então analisar a sociedade, analisar os fatos e buscar aí uma alternativa. Então, lembrando sempre, que nós desejamos, então, fazer o quê? Essa análise, então, da cultura de paz. Exatamente por isso, então, acompanhe comigo. Olha só, nós temos aí o nome da atividade do dia, que é, então, cultura de paz. Mais do que teoria e prática, a não violência ela deve ser uma atitude que permeia toda a prática de ensino, envolvendo todos os profissionais de educação e os estudantes da escola, os pais e a comunidade em um desafio comum e compartilhado. A escola deve dar lugar ao diálogo e ao compartilhamento, tornando-se um centro para a vida em comunidade. Então, a gente já deixa, já faz aí, essa introdução falando, então, que essa não violência, ela deve ser, então, o quê? Uma prática, então, do ensino, não é mesmo? Por quê? Porque a gente precisa, então, observar as áreas conflituosas para que a gente busque, então, aí, esta não violência, para que a gente coloque, então, em prática essa cultura de paz. Então, vamos continuando. Olha só, lembrando, então, aí para vocês, por isso é importante ficarmos atentos, então, ao quê? Aos índices de violência, então, no nosso estado. E aí a gente mostra, então, algumas pesquisas, alguns dados estatísticos sobre, essa parte, então, da violência no nosso estado. Pesquisar sobre os dados estatísticos, sobre os diversos tipos de violência no estado é uma atitude importante, porque a gente precisa, então, observar também esses índices de violência no nosso estado. Então, pesquisa acerca das consequências quanto aos aspectos corporal e mental, resultante, então, aí das diversas formas de violência, não é mesmo? Então, a gente precisa realmente ficar atento e analisar, então, esses índices no nosso estado, que é para a gente ter, então, aí o conhecimento de como é que anda, não é mesmo? Esses tipos, então, de violência. E lembro para vocês também, meus caros alunos, que é preciso, então, a gente fazer as anotações diárias, então, no nosso diário de bordo, exatamente por isso, olha o nosso aluninho aqui chegando, não é mesmo? Que é para que vocês, então, lembrem, não é mesmo, de colocar a atividade do dia. Hoje já podem anotar aí, que nós estamos vendo, então, os índices estatísticos dos tipos de violência, então, no nosso estado, como é que anda, então, aí esses índices, ok? E lembra lá também que o diário de bordo vocês irão entregar, então, ao professor presencial no último dia, então, desta nossa unidade 4. E vamos, então, continuando aí, refletindo sobre o tema, sobre esses dados estatísticos acerca, então, da violência, então, no nosso estado. Olha só, pesquisa sobre dados estatísticos acerca, então, dos diversos tipos de violência no estado, segundo, então, aí o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde,
Em 2019, houve 45.503 homicídios no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 21,7 mortes por 100 mil habitantes. Situando, então, esse valor em um quadro de crescimento dos homicídios, de 1979 a 2017, o número é inferior ao encontrado para todos os anos desde 1995. E a gente precisa, então, observar muito bem esses dados de homicídios no Brasil. Por quê? Porque, às vezes, nem todos os tipos de homicídios, eles entram, então, nessas estatísticas, tá? Porque às vezes há uma demora ou às vezes a gente não consegue investigar o motivo, as causas realmente de algumas mortes. Então, algumas dessas, elas não entram, então, nesses índices estatísticos. Exatamente por isso que a gente precisa, então, analisar e observar, ok? Então, acompanha ali comigo, olha só. Contudo, a queda no número de homicídios observada entre 2018 e 2019 de 22,1%, segundo os registros oficiais do SIM, devem ser vistas com grande cautela em função da deterioração na qualidade dos registros oficiais. Tá? Então, olha só, observa isso e lembra lá ali que eu falei para vocês, não é mesmo? Nem todas as estatísticas, elas saem direto, então, nesses índices, não é mesmo? Que geralmente são feitos nos estados, que geralmente são feitos, então, nos municípios, ok? Então, olha só, esse processo, ele se iniciou em 2018, conforme já apontados no Atlas da Violência de 2020, mas atingiu o patamar nunca antes observado desde o início da série histórica em 1979. Então, esse Atlas da Violência, ele vai, então, fazer o quê? Os registros das diversas capitais, tá? E, claro, então, toda finalização de ano, geralmente a gente tem aí essas análises, então, dentro desse Atlas da Violência. E muitos deles, muitas dessas estatísticas, inclusive, que eu trouxe para esta nossa aula, tá? Então, acompanha ali comigo, olha só. Com efeito, em 2017, foram computados 9.799 óbitos como mortes violentas por causa indeterminada. Inclusive, esse MVCI aí significa exatamente isso, mortes violentas por causa indeterminada, tá? Ou seja, a gente vê então as mortes violentas em que o Estado ele foi incapaz de identificar a motivação que gerou o óbito do cidadão, tá? Então, lembra que essas partes dessas estatísticas, elas são interessantes e importantes. Em 2019, esse número foi de 16.648, o que representa um aumento de 69,9%. Considerando, então, esse percentual de mortes violentas por causa indeterminada em relação ao total de mortes violentas, esse índice passou, então, de 6,2% para 11,7% entre 2017 e 2019. Um aumento, então, aí de 88,8%. Então, observem que nem todos os casos, eles estão nesses índices. Exatamente por isso, a gente precisa, então, ficar bem atentos, a todos esses índices, ok? Então, olha só, acompanha ali comigo e eu pergunto para vocês, pesquisa sobre dados estatísticos acerca, então, dos diversos tipos de violência no Estado. Nós estamos bem atentos, então, a esses índices de pesquisa, não é mesmo? Então, olha só, a violência no Brasil, então, ela é um fenômeno comportamental de agressividade complexo, que envolve as bases históricas do país e que atinge todas as camadas da sociedade, tá? Então, a gente sabe que quando acontece algum tipo de violência, não acontece, então, só na casa do rico ou só na casa do pobre. Acontece em diversas localidades, em inúmeras situações. Exatamente por isso, que a gente tenta, então, mapear para poder traçar, inclusive, políticas públicas melhores para a gente, então, trabalhar, ou amenizar, então, o quê?
esses índices, então, de violência, tá? E acompanhe comigo agora, temos, então, aí, trago para vocês os tipos de violência mais comuns que nós temos dentro dessas estatísticas, então, do Atlas da Violência. Olha só, acompanha ali comigo. Nós temos, então, aí o feminicídio, tá? Então, o termo feminicídio, ele foi reconhecido no Brasil a partir de março de 2015 como o mais adequado para especificar as mortes violentas, então, de mulheres, tá? Então, a Lei Federal número 13.104 especifica o assassinato da mulher pela simples condição de ser mulher como um crime hediondo, tá? Então, esse termo do feminicídio, ele começa a ser muito utilizado nas mídias, até mesmo, né, dentro aí do Poder Judiciário, a partir, então, de 2015. Entre 2001 e 2011, 50 mil mulheres elas foram assassinadas no país, de acordo com dados do IPEA, que é, então, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, é um termo novo e que, teoricamente, né, ele realmente coloca aí em voga o quê? Esse tipo de violência, então, aí contra as mulheres, a morte de mulheres. Antes, o termo mais utilizado era exatamente isso, a morte de mulheres, algumas brancas, outras negras. Então, hoje, tudo isso, não é mesmo? A partir da lei, é chamado, então, de feminicídio, ok? Um outro elemento que eu trago para vocês é o quê? É o estupro, tá? Então, o Brasil registra 50 mil estupros por ano. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as vítimas são de todas as idades e de ambos os sexos. A maior parte, porém, é do sexo feminino. O IPEA aponta que a cada 11 minutos, uma mulher ela é estuprada no país. Uma estatística, né, alta, uma estatística que nos faz, então, pensar sobre, não é mesmo, os tipos de violência, então, o qual ocorre, né, e olha só, a cada 11 minutos, então, nós temos uma mulher sendo estuprada em algum lugar, então, desse nosso Brasil. Um outro tipo, então, de violência, nós temos o quê? O racismo. Então, o racismo, a intolerância racial, ela é apontada como motivadora do aumento da violência, principalmente contra os negros no Brasil. De acordo, então, com o mapa da violência, enquanto os homicídios contra brancos caíram 27% entre 2003 e 2014, o mesmo tipo de crime praticado contra os negros cresceu 9,9%, então, no período. E a gente sabe, né, que a partir do momento que nós vimos aí a nossa aula falando um pouco sobre os tipos de violência, como eles começam no Brasil, a gente sabe, então, que os negros, principalmente, vieram para o Brasil forçados dentro dos navios negreiros, eram vendidos nas feiras, a abolição, não é mesmo, da escravidão não deu condições sociais favoráveis para que este negro entrasse no mercado de trabalho. E a gente vê, então, não é mesmo, os resquícios, então, né, desse período ligado aí muito presente, então, no racismo. A cor da tua pele, ela, teoricamente, ela sem querer nesse Brasil, ela fala, não é mesmo? Então, é exatamente por isso a gente tem aí os altos índices, então, de crimes ligados, então, ao racismo. Um outro ponto que eu trago importante para vocês é o quê? A violência, então, policial. Olha só, nós temos, então, a polícia brasileira, ela é apontada como uma das mais violentas do mundo, conforme os dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Somente no estado de São Paulo são registradas ao menos de 1.000 mortes por ano cometidas aí pela Polícia Militar, segundo a Anistia Internacional. Exatamente por isso, por causa desses altos índices, não é mesmo, de mortes aí ocasionadas por policiais. Hoje em dia eles usam inclusive câmeras, né, nos seus uniformes, exatamente para tentar aí, né, ver como é que esse policial ele faz aí o seu trabalho, né, mesmo tentando aí conter, evitar esses tipos de morte. Mas é como eu falei para vocês, em alguns casos a cor da pele ela fala, não é mesmo?
vimos vários exemplos aí de carros sendo alvejados, muitas vezes não tinha nada a ver então com qualquer tipo de crime, eram apenas trabalhadores, mas que infelizmente, né, a gente sabe que os resquícios então do racismo, né, aí misturado um pouco também com a violência policial, exatamente por isso que as novas políticas públicas, elas tentam então melhorar o quê? Não é mesmo? O aparelhamento da polícia, colocar então câmeras nos uniformes exatamente para evitar, não é mesmo, a violência então policial. E aí faço, né, novamente aí para vocês, passo então a falar sobre pesquisas sobre os dados estatísticos acerca então dos diversos tipos de violência então no nosso estado. E aí nós temos, olha só, esses tipos de violência. Temos aí a violência contra os homossexuais, não é mesmo? Em 2015, 318 homossexuais foram assassinados no Brasil, segundo a ONG Grupo Gay da Bahia. A maior parte das vítimas é do sexo masculino, correspondendo a 52% dos assassinatos. Então, para a história, a gente trabalha, inclusive, essa parte da violência contra os homossexuais, né? Nós temos historiadores que trabalham, então, com questões sensíveis. Por quê? Além do número alto de mortes, a gente sabe também, né, que muitas vezes alguns homossexuais, eles são destituídos de suas famílias, né, buscam emprego, muitas vezes não conseguem. São seres humanos e que também precisam, inclusive, estar nas estatísticas, merecem aí ter condições melhores, mas a gente sabe, não é mesmo, que há, então, esse alto índice de violência também para com essa população. Vamos, então, agora falar um pouco sobre o abuso infantil. Acompanhem comigo. Todos os anos, ao menos 91,3 mil crianças e adolescentes têm seus direitos violados no Brasil. A estimativa é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A negligência é o crime mais registrado, correspondendo a 74% então dos casos. Em seguida, estão a violência psicológica, com 49%, a violência física, com 43%, e a violência sexual, 25%. Os principais violadores são pessoas da própria família, como pais, padrastos, irmãos, mães, tios e avós. Então, observem aí 91,3 mil crianças sofrendo aí, né, abuso infantil, a violência infantil. Então, também um alto índice, não é mesmo? Então, a gente precisa, né, refletir sobre esses tipos de violência, então, na nossa sociedade, não é mesmo? Principalmente para com aqueles, né, que merecem, não é mesmo, um cuidado especial da família, né? Então, a gente sabe que muitas vezes os abusadores, infelizmente, eles estão muito próximos ali ao seio familiar. Às vezes, alguns parentes ou amigos próximos, então, aos pais ou aos irmãos. Mas, não é mesmo? Trago, então, esse assunto que é para a gente refletir, né, em conjunto, eu juntamente com vocês, sobre esse tipo de violência para com a população, então, infantil. E agora eu vou falar um pouco também sobre a violência, então, no trânsito. Acompanha ali comigo, olha só, os acidentes, então, de trânsito também são considerados pela OMS como uma forma de violência e são elevados à categoria de epidemia. Isso ocorre porque a maioria dos acidentes, ela é evitável, causados por abuso de álcool na estrada e desrespeito às regras de circulação de trânsito. O Brasil registra, em média, 42 mil mortes por acidentes de trânsito todos os anos, segundo o Ministério da Saúde. E a gente ainda atravessa, né, nesse tempo, então, de mídias sociais, quando há as violências de trânsito, muitas pessoas, não é mesmo, ficam aí tirando fotos, colocando, né, brigas diversas que acontecem também no trânsito, não é mesmo? Chegam, então, às redes sociais. E a gente sabe, não é mesmo, que as violências, as pessoas parecem que estão com os nervos à flor da pele. E aí brigam, né? Trancou, aí querem brigar, então, no meio da rua. E a gente sabe que isso é uma constante, né? Até mesmo essa parte, quando a gente vê a psicologia, né? Ela vai justamente nos falar que quanto
trânsito maior, né, com problemas familiares em casa ou com algum tipo de problema emocional, você acaba descontando e às vezes o trânsito, né, acontece alguma coisa, pronto, já vira aí uma briga às vezes generalizada. Então a gente precisa refletir, né, sobre essas brigas no trânsito, muitas vezes causam morte, as pessoas às vezes, né, causam algum acidente, não ajudam a pessoa que bateu, ficou ali jogado, vão embora. Então, são vários tipos de formas de violência quando a gente fala, então, sobre essa parte da violência, então, no trânsito. Vamos agora, então, falar para vocês sobre a violência, então, no campo. Acompanhem comigo. As disputas pela posse de terras são um dos fatores que mais matam no Brasil. A maioria das vítimas é indígena. Todos os anos, ao menos 130 indígenas são assassinados no país, conforme os dados do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. O elevado número de mortes de indígenas levou, então, a ONU a emitir um alerta para o governo brasileiro no primeiro semestre de 2016. A entidade cobrava a demarcação de terras para findar com as históricas disputas de territórios. E nós temos, então, quando a gente fala sobre essa parte da violência no campo, quero lembrar para vocês aqui o assassinato do Bruno Pereira e do Dom, um indigenista e uma pessoa ligada, né, mesmo, aos jornais, então, britânicos, a mídia britânica, que foram assassinados aqui, né, mesmo no Amazonas, porque o Bruno, né, ele tinha então colocado aí, falado para as autoridades sobre a pesca ilegal em terras indígenas. Ambos desapareceram e depois de alguns dias, né, o caso foi solucionado. Pessoas então aí ligadas, né, mesmo, a essa pesca ilegal, mataram, assassinaram aí o indigenista e então ganhou as mídias mundiais, né, mesmo assassinato. E aí eu lembro para vocês também o caso aí dos Yanomamis também, né, que uma população indígena sofrendo aí por causa do garimpo ilegal, tendo inclusive as águas contaminadas, os peixes, o alimento, né, a qual eles tiram aí para sobreviver. E nós vimos aí, né, o grande escândalo que foi aí jogado nas mídias, não é mesmo, o povo Yanomami então pedindo socorro por causa então aí do garimpo ilegal dentro de terras demarcadas, tá? Então são vários elementos que compõem também esse tipo de violência para com as populações originárias, não é mesmo? Que é o novo termo que a gente usa então aí para, né, aqueles que ficaram historicamente conhecidos como os indígenas, mas hoje a gente já usa então o novo termo que é as populações originárias, tá? Então, para a gente refletir também sobre esse tipo de violência então no campo, trouxe para vocês aí, né, o assassinato do indigenista, o Bruno Pereira aí do Dom e o caso dos Yanomamis. Mas nós temos aí vários outros, né? Inclusive, por exemplo, os Guaranis Kaiowá, que tem altos índices também de suicídio entre a população indígena, né? Para a gente, então, aí pensar nesses tipos de violência. E aí, novamente, falo para vocês sobre pesquisas, sobre dados estatísticos acerca, então, dos diversos tipos de violência no nosso estado. Então, nós temos aí o narcotráfico. O Brasil é o principal corredor de passagem de drogas para a América do Norte e Europa Central, conforme o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Esse tipo de crime representa 70% das prisões no país e aumenta o nível de insegurança. Facções criminosas controlam a maioria das 11 mil favelas do país. No país, além dos traficantes, as favelas são alvos de milícias formadas por policiais. Trago então para vocês agora, né, sobre roubos e assaltos. Então, segundo o Sinesp, o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, prisionais e sobre drogas, a média anual de mortes em assaltos com o uso de armas de fogo chega a 1,7 mil no Brasil. Em 2014, foi registrado que um carro era roubado a cada 2,5 minutos no Brasil, o que resulta num total de 210 mil carros roubados no ano. E nós temos então aí as principais causas, que é o quê? Corrupção, o clientelismo político, desigualdades sociais, baixo investimento em educação e saúde e o desemprego.
não é mesmo? Então, todos nós, infelizmente, corremos esse risco de sermos assaltados, seja no ônibus ou se tem carro, o carro também aí, né, ser levado aí por terceiros. E, infelizmente, não é mesmo? Isso ocorre, é muito recorrente no Brasil. Carros que, inclusive, vão para o desmanche, né? Tem, inclusive, aí, né, são desmontados e tem todas as suas peças vendidas, então, no mercado negro. Acompanhe ali comigo, nós temos, então, pesquisas acerca das consequências quanto aos aspectos corporal e mental resultantes, então, das diversas formas de violência. Então, nós temos aí essa constante exposição resulta em prejuízos sociais e individuais, desde atraso no crescimento econômico das regiões e impactos na saúde pública, a efeito deletérios físicos e mentais, então, para as vítimas. Ou seja, né, nós estamos aí, essa parte do impacto na saúde, né, traz, então, alguns problemas, já que muitas pessoas também não têm acesso, né, à saúde, à educação. Mas vamos, então, ao próximo índice. Dentre os mais comuns, há 4. Transtornos de estresse agudo, que é o TEA, transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEP, e os quadros associados de ansiedade e transtorno de humor. Então, né, tipos de transtornos, então, que a gente pode sofrer, não é mesmo? Um outro ponto, nós temos aí a violência psicológica, ela pode levar a pessoas a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade. Situações que se arrastam durante muito tempo e, se agravadas, podem levar a pessoa a provocar o suicídio, não é mesmo? Então, essa parte da violência psicológica, cada ser humano, ela reage de um jeito, não é mesmo? Então, muitas vezes, a pessoa ela não encontra forças por ela própria, né, de tentar sair desse conflito interno, e então é preciso buscar ajuda, não é mesmo? E aí, né, como outro ponto que nós trazemos então para vocês, o problema então da violência no Brasil está relacionada à falência e corrupção das instituições públicas, principalmente a educação e a segurança. Quando nós falamos, então, sobre essa parte das pesquisas acerca das consequências quanto aos aspectos corporal e mental, resultante, então, dessas diversas formas de violência, tá? Então, observa que nós temos esses problemas, não é mesmo, relacionado a algumas instituições do nosso Brasil, tá? Porque a falência, a corrupção, os recursos públicos, muitas vezes não chegam, né, ao local que deveriam, e a população, então, acaba sofrendo, né, com essa falta, né, dessas instituições. Também enfrentamos problemas relacionados à falha do sistema judiciário, que não consegue manter um sistema rígido de punição aos crimes violentos. Né? Então, para a gente refletir sobre essa temática, e aí eu pergunto para vocês, né, mesmo trago para vocês aí, pesquisa acerca das consequências quanto aos aspectos corporal e mental resultante das diversas formas de violência. Trabalhamos aqui para vocês algumas dessas temáticas e, né, nós temos então os problemas de saúde mental e social relacionados então à violência em crianças e adolescentes. Podem gerar consequências como a ansiedade, os transtornos depressivos, alucinações, baixo desempenho, então, na escola e nas tarefas de casa, alterações, então, de memória, comportamento agressivo, violento e até tentativa, então, de suicídio. Por isso, observe nessa imagem da moça aí distorcida, né, se olhando, então, no espelho, imagens quebradas, porque quando a gente não está bem, né, psicologicamente, mentalmente, a gente acaba, né, tendo aí, né, essas diversas formas de ansiedade, de transtornos. Então, a gente precisa pensar, não é mesmo, que quando a gente passa por algum tipo de conflito, a gente precisa, então, resolver esses problemas. E, por fim, nós temos, então, aí, deste modo, as várias formas de violência podem acarretar danos físicos, emocionais, psicológicos e cognitivos, alterando a sensibilidade da criança e do adolescente, ou a forma de eles lidarem com os problemas e com possíveis sequelas
tanto no presente como no futuro. Então, a gente precisa analisar socialmente esses problemas, né, ligados, então, à violência, não é mesmo? Seja no trânsito, seja, então, os crimes. Por quê? Porque a gente precisa, então, pensar nesses casos para a gente poder, então, pensar também o quê? Em soluções, que é, então, o tema desta nossa Unidade 4, ligado, então, aí à cultura de paz. Então, eu atingi o meu objetivo, que era, então, trabalhar com vocês, não é mesmo? Essas temáticas ligadas, então, né, às várias formas de violência no Brasil e no nosso estado. E por aqui, então, a professora se despede.